Manuel de Araújo coloca seu lugar à disposição para candidato pelo MDM. Filipe Nunes efetua visita de Estado ao Ruanda. Angola assume a liderança da CPLP a partir de 2020. Campeões do mundo em Tang Soo Do, já em Maputo. Muito boa noite. Manuel de Araújo colocou o seu lugar à disposição para candidato à cabeça de lista pelo partido MDM. O anúncio foi feito pelo Edil de Climane através de uma carta endereçada às lideranças do partido. No documento endereçado ao partido em Climane, Manuel de Araújo evoca desentendimento entre ele e membros da Assembleia Municipal pela bancada do MDM. De Araújo endereçou uma carta ao presidente do partido, David Simango, que igualmente tratou de partilhar nas redes sociais. Na carta, o edil diz que a sua decisão tem que ver com a situação sombria dos quadros do partido a vários níveis, que no seu entender violam os estatutos aprovados em Congresso. Todavia, a nossa reportagem contactou o delegado político distrital de Climane sobre o assunto. Bom, recebemos o documento e neste momento estamos ainda a reunir com a base e a delegação política da cidade no sentido de auscultar os órgãos, e o que nós temos como informação é esta, que recebemos um documento. Neste momento não temos muita coisa a dizer. A STV sabe que Manuel de Araújo poderá ser apresentado cabeça de lista pela Renamo esta sexta-feira em Climane. No entanto, o delegado da Renamo não confirma e nem desmente. Aqui a festa é amanhã. Pois estão convidados, já não podem falhar amanhã às 9 horas, é a festa grande. Vamos partir a louça. Não sou eu que estou a carimbar que você é cabeça de lista, não. Através de vontade dos membros. Para além de confirmar a renúncia de Manuel de Araújo, candidato a membro da Assembleia Municipal de Climane, bem como a cabeça de lista pelo partido, o MDM diz que ainda não será novidade, ou melhor, o MDM diz ainda que não será novidade se nos próximos dias o Edil de Climane anunciar a saída do partido. O partido estava atento, não é surpresa nenhuma para o partido. A confirmação foi feita esta quinta-feira em Maputo pelo secretário-geral do MDM. José Domingos disse não estar surpreso com a decisão de Manuel de Araújo. Confirmo sim, esperávamos por este momento e sabíamos que havia de acontecer por vários atos que aconteceram ao longo do tempo. O partido dele não diz nada, mas subentendendo que um membro sênior de um partido, um membro que está num partido que foi confiado alguma atividade e até chegar a ponto de ser presidente de um conselho municipal e chegar à altura de dizer que já não posso ser cabeça de lista, enquanto mais os nossos membros aclamaram por ele que devia ser cabeça de lista. E ele não tinha como, mesmo assim tinha que tomar essa posição porque um programa já vinha afirmado. Questionado sobre o futuro do MDM, José Domingos disse que o problema não está com o partido, mas sim com as pessoas nele filiadas. Então o problema não está com o partido, está com as pessoas. Está com as pessoas, não está com o partido, que fazem parte desse elenco. O partido não tem problema. Nessa altura em que está-se a pensar que o MDM pode se destruir, pode se destronar, o partido, nós temos dito que o partido é um partido e é um movimento. E sempre que alguém acha que vai acabar com o partido, este partido foi fundado com esta idade que tem. Ninguém, eu acredito, eu fiz parte da fundação deste partido, mas nem eu, nem ninguém está capaz de parar com o movimento, porque é a vontade do povo. Antes de entrar para o MDM, onde foi eleito Edil de Climane em 2011, Manuel de Araújo foi deputado da Assembleia da República pela Renamo.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, inicia hoje uma visita de Estado ao Ruanda. Eram 14 horas locais, mesma hora em Maputo, quando Filipe Nyusi desembarcava no aeroporto de Kigali, capital do Ruanda. Com algumas honras de Estado, o Presidente da República foi recebido pelo seu homólogo Paul Kagame, dando assim início a 3 dias de uma visita de Estado que vai passar em revista o estágio da cooperação bilateral e reforçar onde for necessário. Integram a visita os ministros da Agricultura e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, os vice-ministros da Administração Estatal e Função Pública e alguns empresários nacionais que vão participar de uma conferência empresarial com uma missão bem definida. A nossa expectativa é que as empresas moçambicanas que foram solicitadas por setores pelos empresários ruandeses possam internacionalizar-se para o mercado de Ruanda. Do lado do diálogo público-privado, também almejamos, tanto ver a experiência de Ruanda, tanto naquilo que são os indicadores do doing business, e tudo colocado do lado da competitividade, e não usar a revista do Banco Mundial como um barômetro em si para, portanto, a agenda do setor. A minha área é de turismo. A minha ideia é levar Maringue para Mapa, para Moçambique inteiro, né? Também para aqui, também no Ruanda. E foi com os empresários nacionais que Filipe Nyusi manteve o primeiro encontro de trabalho nesta visita. A estes ficou uma mensagem. Porque queremos resultados, para não vos pôr sempre a movimentar-se sem atingirmos os objetivos. Sabemos muito bem na zona fronteiriça, o nosso milho vai para o Malawi, o nosso milho vai para a Zâmbia, o preço da bandeja e da conversa que tenho tido com o Presidente Kagame, e mesmo hoje, fiquei a saber que eles estão a importar o milho do Zâmbia. Então, esta é uma oportunidade do mercado, do excedente do milho que nós temos na zona de Tete, na zona do Niassa mesmo, e um pouco mais ao longo de todo o país, pode ser recolhido se de fato é excedente. Filipe Nyusi chega a um país com uma história que há 2 décadas e meia ficou marcada pelo trágico genocídio que matou cerca de 1 milhão de cidadãos de etnia Tutsi, mas que nos últimos anos é exemplo de uma economia em crescimento acima da média. A título de exemplo, este ano as projeções apontam para um crescimento de 7,2%, que do resto tem sido a média da última década. A experiência de um país que saltou de uma crise provocada pela guerra de genocídio para uma reconciliação e desenvolvimento é uma das apostas a colher nesta visita. Isaac Langa, William Apote, STV. Ainda hoje, Filipe Nyusi visitou a Zona Económica Especial de Kigali. Depois de inteirar-se do processo de desenvolvimento, Filipe Nyusi ficou com a impressão de que Moçambique pode apreender de Ruanda. Foi uma curta visita por algumas indústrias inseridas na Zona Económica Especial de Kigali. Da indústria alimentar à confecção, Filipe Nyusi viu um pouco do que se faz nesta região e saiu com uma impressão bem positiva. Bom, a impressão é positiva, é favorável. E, sobretudo, é uma amostra que nos indica, de facto, que as zonas especiais funcionam. Os investimentos que eles colocaram aqui, o retorno que tiveram em muito pouco tempo, portanto, o investimento inicial para a infraestruturação e depois também quando as empresas vieram ficar, o resultado é este. Emprega muita gente, produz para o consumo nacional, exporta. Esse é o exemplo que queríamos ver e ainda bem que viemos com alguns empresários do nosso país que estão em loco a verificar que aqui há espaço para podermos colocar a nossa matéria-prima, mas também há espaço para nós podermos levar daqui o produto que muitas das vezes sai-nos muito caro. E daqui, Filipe Nyusi diz que sai uma lição para Moçambique. A maior lição é o princípio de zonas econômicas especiais funciona. E aqui está mais uma demonstração, sem grande esforço,
é muito sustentável o projeto e vamos ver o que nós podemos fazer com experiências como estas. Nós já declaramos na Cala, já declaramos no Cuba, já em Tete, etc., mas precisamos de fazer coisas acontecerem. Nesta sexta-feira, inicia a parte oficial da visita. Felipe Nyusi e Paulo Kagame vão manter conversações que, é o que se espera, vão terminar com o reforço da cooperação bilateral. O Parlamento aprovou em definitivo as leis de eleição dos titulares dos órgãos autárquicos e do quadro legal das autarquias locais. A aprovação foi por unanimidade. Consensual? Assim seja. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a revisão da Lei número 7/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 10/2014, de 23 de abril, relativa à eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Registre-se que foi por consenso. Sem qualquer objeção, o Parlamento aprovou as alterações por si feitas à proposta do Governo das leis sobre o funcionamento e eleição dos órgãos autárquicos. Na verdade, a sessão plenária apenas serviu para o cumprimento do regimento, uma vez que há muito que havia consensos entre as bancadas sobre a matéria. No final, as bancadas parlamentares dizem que o desafio é os partidos se prepararem para as eleições de 10 de outubro, porque já foram criadas as condições para que as mesmas já aconteçam. Estão definitivamente criadas as condições com a aprovação destes dois instrumentos que se revelam muito importantes para nós termos as eleições a decorrerem em outubro, no próximo dia 10 de outubro. Como Frelimo, nós estamos satisfeitos por sermos parte importante, se não a parte mais interessada na consolidação da democracia neste país. Como deputados fizemos a nossa parte. O MDM tem de ir ao terreno trabalhar para que no próximo dia 10 de outubro consiga lograr resultados. Aqui o que aconteceu, como sabem, foi uma aprovação por unanimidade. Há condições objetivas e claras para que no dia 10 de outubro os partidos saiam, portanto, para eleger, digamos, os seus representantes nos 53 municípios. Ao mais alto nível continue agora no comando feito pelo nosso coordenador, o general Yusuf Momad, e que Sua Excelência Presidente da República realmente acelere este processo do diálogo sobre as questões militares. Muito obrigada. As duas leis seguem agora para promulgação e publicação pelo Presidente da República e vão imediatamente entrar em vigor. E no encerramento da sessão extraordinária, a Presidente da Assembleia da República disse que o país já dispõe do quadro legal para realizar eleições autárquicas em outubro, num clima de paz e tranquilidade, e pediu ao Presidente da República e ao coordenador da RENAMO para continuarem a aprofundar a desmilitarização, a desmobilização e integração dos homens armados da RENAMO. A sessão extraordinária durou apenas 2 dias e no seu encerramento a Presidente do Parlamento mostrou-se satisfeita com o resultado alcançado, principalmente pela entrega e empenho das 3 bancadas. A vossa dedicação ao trabalho, espírito de sacrifício e amor ao povo, o nosso muito obrigado. Bem-ajam mandatários do povo moçambicano. Excelências, as leis que a Casa do Povo acaba de aprovar constituem um contributo importante para a contínua consolidação do processo de descentralização e de aprofundamento da democracia no nosso país. Verônica Macamo espera que o escrutínio de 10 de outubro decorra num clima de paz e estabilidade e pediu a continuação do diálogo político para o encerramento das questões de desmilitarização. A aprovação pela Assembleia da República destes instrumentos sobre o pacote eleitoral, particularmente, abre as portas, viabilizando a realização das próximas eleições autárquicas. A Casa do Povo reitera o seu apoio total aos esforços em prol da paz e encoraja Sua Excelência Felipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, para, em colaboração com o coordenador interino da RENAMO, continuar a trabalhar com o mesmo espírito de pacificação e unidade nacional, materializando os consensos alcançados sobre os assuntos militares rumo a uma paz duradoura e perene.
Refira-se que, com a aprovação das leis sobre as autarquias locais, fica concluído o quadro legislativo, resultado do entendimento sobre a descentralização entre o governo e a Renamo. A Renamo apresentou listas supostamente do Partido Frelimo, listas compostas por mais de 1000 membros provenientes das regiões do distrito de Lugela, zona não autárquica, que supostamente recensearam-se numa zona municipalizada. A Renamo, na Zambésia, convocou a imprensa para apresentar publicamente as supostas listas de membros do Partido Frelimo que, ao longo do recenseamento eleitoral, saíram de várias zonas no distrito de Lugela para se recensearem na zona autárquica de Mucuba. Essa lista aqui é composta por 1.380 pessoas. Vê nome completo, número do cartão de eleitor, o posto onde recenseou em Mucuba e a função que desempenha lá no Lugela. Se é secretário, vê secretário de Muabanama, secretário da OJM de Mbuanau. A Frelimo já reagiu ao sucedido. Portanto, esta é a maneira de ser da Renamo. Possivelmente a Renamo está-se a ver, portanto, na situação em que vamos para o processo eleitoral e ela tem que trazer qualquer coisa, provavelmente para justificar o que poderá acontecer no futuro. Mas nós estamos firmes a ter que haver alguma coisa que tenha a ver com o nosso partido, naturalmente, que nós seremos notificados. Temos estado a participar nas sessões, portanto, da Comissão Provincial de Eleições. Acusações à parte, quer a Frelimo, quer a Renamo estão neste momento a concluir o processo de indicação de cabeças de lista para autarquias ao nível da Zambésia. Inhambane acolheu hoje o Fórum Empresarial do Setor Privado da Zona Sul. Na abertura do evento, o governador da província disse que o nível de parceria público-privada está a surtir efeitos desejados, o que traduz-se na melhoria das condições de vida da população. Já o presidente do município de Machixe defendeu a necessidade de capitalização das oportunidades de negócio que a cidade oferece, particularmente, e a província de Inhambane no geral. A capital econômica de Inhambane, Machixe, foi o local escolhido para a realização esta quinta-feira do Fórum Empresarial Regional do Sul, onde participam empresários da cidade e província de Maputo, Gaza e Inhambane, além de dirigentes de instituições do Estado e parceiros da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, organizador do evento. Coube a Daniel Chapo, governador de Inhambane, fazer a abertura do evento. O setor público preocupa-se com a melhoria das condições de vida das comunidades. O setor privado também preocupa-se com a melhoria da vida das comunidades. Daí que o seu desenvolvimento deverá ser complementado através da criação de oportunidades de negócio, postos de trabalho e incentivo de desenvolvimento de outras atividades econômicas. Na sua intervenção, a CTA disse ser preocupante que a indústria nacional prefira importar produtos de outros países, mesmo havendo a produção nacional. No momento em que temos instaladas fábricas de processamento de sumos de fruta no nosso país, a questão que se coloca é: por que a necessidade de importação de polpa de fruta, se a nível local verifica-se esta abundância? Qual é o papel do empresariado local para evitar a deterioração da fruta que é tão preciosa? E sabendo que noutros países não existem condições climatéricas de terra para a sua produção. Temos conhecimento da existência de excedentes que são subaproveitados e isto preocupa-nos. Paulo Sousa, presidente da Comissão Executiva do BCI, um dos parceiros, destacou a abertura deste banco no apoio a iniciativas empresariais, anunciando linhas de crédito. Ao nível das PMEs, mulheres empresárias e jovens empreendedores, existe no BCI uma linha de mais de 2 mil milhões de meticais disponível para apoiar quer facilidades de tesouraria, quer planos de investimento específicos, portanto são linhas que foram criadas com este objetivo. O evento teve discussão de vários temas, como o diálogo público-privado, o desenvolvimento da agricultura, do turismo e dos recursos minerais. E no encerramento, o vice-presidente da CTA deixou promessas de criação de uma terminal de frutas em Inhambane e de apoio ao processamento de frutas
e acredita que esta iniciativa vai reduzir a necessidade de importação destes produtos. Vejamos então o extrato do debate inserido no primeiro painel deste Fórum Empresarial da Região Sul. O valor anunciado no Fórum Empresarial Regional Sul é desembolsado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, com o objetivo de impulsionar iniciativas empresariais. E com muita honra que hoje vamos lançar a abertura da segunda janela de financiamento das associações empresariais, no valor de $200 mil americanos, através do Programa de Apoio e Capacitação Institucional, que temos vindo a implementar com a CTA. Os financiamentos variam de 5 até $25 mil americanos por um período de até um ano. A CTA, por sua vez, explicou que o financiamento será repartido por associações empresariais das zonas Norte, Centro e Sul do país, de modo que não haja exclusão. Por causa da questão de equilíbrio, também olhamos a questão geográfica, não é? Que é a questão, tem a zona sul, zona norte e zona centro. Se disséssemos, abríssemos, ok, tudo está aberto, concordam, de repente ganham só 10 associações da zona sul, ou 10 da zona norte, ou 10 só da zona centro. Após o lançamento deste fundo, até 30 de agosto, portanto, até 30 de agosto, ou seja, a partir do momento que lançamos até 30 de agosto, podemos começar com o processo de submissão das propostas e depois esperamos que até 15 de setembro, portanto, possamos ter os resultados e ter os contratos assinados até 30 de setembro. A primeira janela de financiamento a associações empresariais foi desembolsada em 2016, tendo beneficiado a 5 associações empresariais. O financiamento é acompanhado por ações de capacitação dos empresários. No final do fórum, os participantes disseram que os debates foram frutíferos e estimulantes para o desenvolvimento da camada empresarial do país. Os mesmos encorajam a CTA a continuar com iniciativas de género. Bom, a impressão foi boa. No âmbito geral houve uma boa troca de experiência. É verdade que no âmbito do diálogo público-privado a nossa província tem um passo à frente das outras. As outras estão a começar, mas mesmo assim colhemos alguma experiência. Foram levantadas questões que muito empresariado não sabia, muitas oportunidades de negócio que também não as conheciam. E também foram resolvidos. Acho que o governo em si levou pontos para poderem se resolver em sede própria. Eu fiquei com uma impressão de que, de fato, o governo está preocupado com este diálogo público-privado e está a trazer sucessos, e a CTA está de parabéns. Cada província apresentou aquilo que é o panorama do ambiente de negócios, sobretudo no diálogo público-privado, em que apresentou suas matrizes de discussões, e há de perceber que parte dos problemas que o setor privado, assim como o setor público, se debatem, são comuns. E, a partir estão aqui criadas condições para que haja coordenação, haja articulação na busca de soluções. Vamos olhar para outras notícias no jornal. A onda de manifestação de violência em alunas da Escola Secundária de Nhamapere, em Manica, está cada vez mais preocupante. É um fenômeno que até então não encontra alguma explicação científica. Alunas da Escola Secundária de Nhamapere estão, desde o dia 1 de junho passado, a ter crise de delírios. Neste estágio, elas tornam-se muito violentas, destruindo o patrimônio da escola e bloqueando a circulação de viaturas por meio de arremessamento de pedras. A escola diz que o fenômeno atingiu o seu auge semana passada, quando as mesmas destruíram todos os computadores daquele estabelecimento de ensino. O maior prejuízo foi na quinta-feira, em que atingiram o bloco administrativo, entraram nos gabinetes dos pedagógicos, do diretor, e acabaram com todos os computadores,
E os quadros interativos também estão todos destruídos. E cadeira, algumas pautas, alguns livros estão totalmente destruídos. Estamos a falar de quantos computadores destruídos? Estamos a falar praticamente dos 7 computadores. E a escola nesse momento não temos nenhum computador e depois estamos nesse período de cadastramento dos alunos e estamos com esse desafio. A STV testemunhou o momento em que as alunas passavam por tais crises e exigiam a realização de um ritual para travar o fenômeno. Alguns pais e encarregados de educação já abandonaram suas casas e até passam refeições na escola para evitar que estas saiam às ruas para seus atos de vandalismo. Esta mulher é mãe de uma das alunas e mostra-se insatisfeita com a aparente inércia do setor da educação em resolver o problema. Diz que alguma pessoa que foi me levar lá para vir ser chefe aqui dentro dessa escola. Está a ver? Então, essas coisas são daqui da escola. E a escola não resolve desde o dia 1 de junho. Estamos aqui na escola para eles tentar resolver esse assunto dessas crianças que estão a manifestar. Mas não tem solução até hoje. As crianças falam que devem fazer isto, compram bois, têm que pagar, onde fomos levar. Membros da PRM e da Polícia Municipal têm estado a ser destacados para impedir que as manifestantes não perturbem a ordem e tranquilidade públicas. Mais de 600 médicos veterinários exercem atividade de forma clandestina no país. A informação foi revelada pela Ordem dos Médicos Veterinários. Iniciou esta quinta-feira a campanha de identificação e responsabilização de médicos que exercem atividade veterinária sem a devida inscrição na Ordem dos Médicos Veterinários. A iniciativa surge na sequência da descoberta de cerca de 700 médicos que trabalham ilegalmente. Na Ordem só temos a volta de mais ou menos 300 médicos veterinários. Então imagine o número de veterinários ou de licenciados em veterinária que exercem essa atividade. E não só os veterinários que exercem essa atividade, há pessoas também que têm o curso médio profissional, também exercem essa atividade ilegal. A Ordem diz que o exercício da medicina veterinária sem o devido reconhecimento pode resultar em danos para a saúde pública e uma das consequências é a administração de vacinas que não produzem o efeito desejado nos cães. Não se tem a certeza se essa vacina que eles usam está dentro do prazo, é uma vacina que pode dar o efeito que devia dar, principalmente a raiva, que é o maior problema neste momento, que tem muitos cães, tem mordido pessoas. A Direção Nacional de Serviço de Veterinária diz que tem recebido muitas denúncias de casos de médicos que exercem atividades sem carteira profissional. Enganam as pessoas dizendo que fazem a vacinação contra a raiva, o que é esquisito, porque para a aquisição da vacina contra a raiva tem que possuir a carteira profissional. Sou médico veterinário, logo pode-se depreender que a vacina que injetam não é contra a raiva. Se é contra a raiva, se adquire de forma fraudulenta, muitas vezes a vacina não é conservada devidamente, portanto não podendo produzir a imunidade que se espera dos animais injetados ou tratados. No ano passado, 92 pessoas morreram devido à raiva canina, no universo de mais de 10 mil casos de mordedura animal registrados em todo o país. Mais de 2.000 alunos deixarão de assistir a aulas sentados ao chão na escola primária T3, na cidade da Matola. A empresa Mosal entregou esta quinta-feira 870 carteiras que serão também distribuídas por 3 escolas. Esta quinta-feira foi dia de festa grande na escola primária e secundária da T3. E o motivo era tanto útil quanto agradável. Mais de 2.000 crianças iam deixar de estudar sentadas no chão, algumas das quais pela primeira vez desde que ingressaram na escola. A iniciativa foi da empresa Mosal. Esta escola primária completa de T3, que é hoje escola secundária, porque está num processo de transformação e pouco mais de metade dos seus alunos estão hoje no ensino secundário, na 8ª e 9ª classe. É uma escola
que nos faz sentir alguma comoção, porque com uma população de 6.492 alunos, ela só tem 200 carteiras. Significa que a maioria dos alunos senta no chão e é uma escola secundária. O diretor distrital de educação a nível da Matola, Daúd Soal, diz que as carteiras representam um passo em direção à eliminação de alunos sentados no chão a nível da Matola, mas as necessidades continuam. Hoje, a necessidade de carteira, temos cerca de 7.000 carteiras que estão a faltar. Mas ainda estamos em um processo, porque estamos à espera do processo da questão de carteiras do governo do distrito e também ao nível do governo da província, o governo central e a comunidade. Mas nós achamos que até o fim do ano vamos reduzir mais, cada vez mais. Dirigiu a cerimônia o governador da província, Raimundo Diomba, que aproveitou a ocasião para apelar a outras empresas que constituem o maior parque industrial do país, que é a Matola, para seguirem o exemplo da Mozal. Chamar a atenção às outras empresas que têm capacidade que ultrapassa até de Mozal, que faça isto na prática. Mozal está a tornando cada vez mais presente na área social. Queremos ver da mesma maneira aquelas empresas que ainda não apareceram. A cidade da Matola conta com um universo de 400.000 alunos que estudam em 153 escolas, sendo 88 das quais primárias. Foi inaugurada hoje a passagem para peões, construída na estrada circular de Maputo, em frente à escola primária de Xiango. A infraestrutura deverá reduzir os acidentes naquela via que já causaram mortes. A partir desta quinta-feira, as lágrimas, a insegurança e o medo causados pelos frequentes acidentes de viação são coisas do passado. É que a estrada circular de Maputo já conta com uma passagem para peões, que será usada principalmente pelos 1.171 alunos da escola primária de Xiango. Um alívio para os moradores de Xiango e arredores, que agora passam a atravessar a estrada circular em segurança. Eu acho que vai melhorar para nossas crianças não serem atropeladas. Vai ajudar muito. Havia muitos atropelamentos, principalmente nas crianças da escola. Mas pelo que eu estou a ver, agora já estamos a melhorar, sim. Vão usar a ponte? Havemos de usar, mesmo as nossas crianças vão usar, sim. Procedemos à entrega formal da ponte. Coube a governadora da cidade de Maputo fazer a entrega da ponte pedonal numa cerimónia testemunhada pelo edil da capital, comunidade escolar e moradores. Na sua intervenção, Yolanda Cintura recordou que a infraestrutura surge em resposta à preocupação apresentada ao Presidente da República a 12 de junho, relacionada com atropelamentos na estrada circular que já mataram 3 pessoas. Que todos usem a ponte. A ponte é uma infraestrutura que foi aqui erguida, que é para garantir a segurança na travessia de todos, tanto quer os alunos, principalmente as crianças, mas também de pessoas adultas que precisam de atravessar de uma margem para outra. Construída pelo empreiteiro que fez a estrada circular, a ponte pedonal foi concluída em 1 mês, contra o prazo de 45 dias estabelecido pelo Presidente da República. A Maputo Sul, proprietária da estrada circular, diz que não interessa revelar o valor investido na ponte, mas garantiu que outras poderão surgir em função das necessidades. Com o desenvolvimento que está à volta, pode ser que em mais sítios se justifiquem soluções idênticas já estamos aqui, mas a priori era difícil prever que esta ponte e outras que poderão sair ou outras que não foram postas se justificassem. O empreiteiro aplicou 146 toneladas de aço para construir a ponte pedonal de 6 metros de altura e com uma capacidade para 20 toneladas. Prevê-se que a ponte tenha a duração de 20 anos se for feita a devida manutenção. Dentro de dias, vão arrancar as obras de construção do muro de vedação da escola primária Xiango, que existe desde 2010. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o desporto. A seleção moçambicana que conquistou o título mundial em cinturões, ou melhor, em cinturão negro, e arrecadou 43 medalhas no Campeonato do Mundo nos Estados Unidos da América, regressou esta quinta-feira ao país com o sentimento de missão cumprida. Brilhante! Assim foi a participação de Moçambique no Campeonato do Mundo de Tangsudu, que teve lugar de 14 a 15 de julho corrente na Carolina, Estados Unidos. Na bagagem, o título em cinturões negros em seniores, feito alcançado por Etivaldo Boca e Michael Lee. Feitas as contas, Moçambique conquistou 43 medalhas, das quais 14 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze, terminando a prova em terceiro lugar na classificação final. É excepcional, não tenho palavras agora para dimensionar exatamente ou quantificar a alegria que nós sentimos quando tivemos esses resultados. É um resultado extraordinário, é um resultado que deu muita inveja aos países, aos outros países, porque tem países que já estão desde o início das competições do Campeonato do Mundo, têm frequentado e nunca conseguiram ter uma glória em alcançar o nível mais alto que é ser campeão do mundo. E no Moçambique, pela segunda vez, estamos a conseguir isso. Na hora da chegada, fica o sentimento de missão cumprida. E não era para menos. Mais uma vez, o Tangsudu voltou a elevar a bandeira de Moçambique em grandes palcos mundiais, o que deixa orgulhosos os dirigentes e patrocinadores. Temos a responsabilidade social e, como tal, iremos naturalmente continuar a ver o trabalho que está a ser feito pela esta modalidade da Tangsudu e assegurar que futuramente também, naquilo que nos for possível, dentro das possibilidades, continuarmos a apoiar. Lembre-se que em 2014, Moçambique arrecadou um total de 28 medalhas, sendo 10 de ouro, 7 de prata e 11 de bronze. O Machacane prevê jogo difícil este sábado contra a Liga Desportiva de Maputo. Helder da Conceição, treinador adjunto do Machacane, diz, no entanto, que a equipa vai jogar para ganhar. Moralizado depois das duas últimas vitórias em casa, com grande destaque para a infligida ao Ferroviário de Maputo, os tricolores preparam a recepção à Liga Desportiva, com os olhos postos na conquista dos 3 pontos. Em antevisão do encontro de sábado frente à Liga Desportiva de Maputo, a contar para a 18ª jornada do Campeonato Nacional, o técnico adjunto do Machacane promete uma equipa dominadora para contrariar a qualidade da Liga Desportiva. Estarmos a jogar em casa, faremos de tudo para darmos o nosso melhor. As recentes vitórias dos tricolores elevam a moral dos jogadores para o duelo com a Liga Desportiva, que vem de um resultado expressivo no jogo contra a Testa África de Chimoio. Não será um jogo fácil, será um jogo difícil, sim. Teremos uma liga que está moralizada, vendo de uma vitória bem conseguida, por 5 ontem, o Testa África que está a fazer um bom campeonato também. Nós esperamos muitas dificuldades no sábado, mas nós também estamos moralizados, estamos num bom caminho, prometemos que seremos daqui com um resultado positivo. Estamos a passar por bons momentos, esperamos continuar a passar por mais bons momentos, vencendo o jogo de sábado. Na primeira volta, o Machacane perdeu com a Liga Desportiva por 3-1. O jogo Machacane-Liga Desportiva será transmitido em direto na STV Notícias. O Costa Sol quer vencer o Icomate de Chinavani e ultrapassar a crise de resultados no Sambola 2018. O jogo agendado para domingo conta para a 19ª jornada do Campeonato Nacional. O empate a uma bola com o Sporting de Nampula, lanterna vermelha, deixou Costa do Sol na incômoda 11ª posição, com 18 pontos, um cenário que não esconde nem tão pouco o mau momento que os canarinhos atravessam. Domingo, na deslocação a Chinavani, o Costa do Sol procura emergir da crise de resultados no Campeonato Nacional e reconciliar-se com os adeptos. Com a conquista do título a se tornar um objetivo cada vez mais distante, a solução passa por conquistar os 3 pontos e dar o melhor para subir alguns degraus na tabela classificativa. Naquilo que são os nossos objetivos, no que diz respeito ao próximo domingo, são fáceis e não alteram em nada aquilo que tem vindo até agora. Ou seja, em cada jogo que o Costa do Sol participa, só tem uma intenção, é vencer. No seio do grupo de trabalho, há consciência de que uma vitória espevita a equipa, como também devolve a confiança dos adeptos há já algum tempo desavindos. Com o trabalho que temos estado a desenvolver,
Em cada jogo que fazemos temos sido a melhor equipa, na minha ótica, e temos criado muitas oportunidades de golo e não temos conseguido concretizar, mas num dia vai ter que acontecer e acredito que este dia seja no domingo. Continuem a nos apoiar, precisamos deles neste momento, um momento muito mau para nós e para toda a equipe canarinha. O Costa do Sol tem um registro de apenas 4 vitórias na presente edição do Campeonato Nacional, muito pouco para um histórico e assumido candidato ao título. Na modalidade da bola ao cesto, a final da Engen Maputo Basket irá opor o primeiro e o segundo classificados da fase regular da prova. O Ferroviário de Maputo terminou a fase regular invicto, sendo que a única derrota nesta temporada foi na final da Taça Maputo diante da Politécnica. Já o Costa do Sol averbou 5 derrotas na fase regular. Uma equipa competitiva, concentrada em índices de motivação elevados. É o Costa do Sol que Miguel Guambi projeta para a série dos play-offs da final da Engen Maputo Basket, campeonato da cidade. Os canarinhos entram para a final com toda a força, mesmo reconhecendo o valor do seu adversário, Ferroviário de Maputo, campeão da cidade. A ideia principal e o objetivo é ganhar a prova. Para tal, teremos que ir somando minutos e jogos até que a gente tenha mais vitórias que o adversário no meio nesta série de 5 jogos. Guambi terá à disposição praticamente todos os atletas, até porque as lesões de Paulo Sambo e Hércio Langa são antigas. Penso que a equipa está apta, pronto, também não somos dependentes de alguns atletas, mas pronto, estamos aptos mesmo com a ausência destes 3. Aos amantes do basquetebol e público em geral, fica a promessa de jogos muito bem disputados. Queríamos apelar que as pessoas fossem assistir a este espetáculo, que é para que o espetáculo fique completo, senão não está completo, se não houver espectadores. O jogo 1 dos playoffs da final está agendado para sexta-feira, às 18h30, no pavilhão do Desportivo. O jogo 2 terá lugar sábado, às 18h, no mesmo recinto. Já o jogo 3 está marcado para domingo, às 17h. Estávamos a acompanhar a antevisão dos treinadores das duas partes. Agora vamos ver o histórico de confrontos entre o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol, protagonistas da grande final. O Ferroviário de Maputo teve um percurso brilhante na fase regular da Engen Maputo Basket, ao terminar em primeiro lugar com 24 vitórias em igual número de jogos. Os detentores do troféu não facilitaram aos seus adversários, tendo alcançado 48 pontos. Devido ao número ímpar de equipas, o Ferroviário de Maputo ficou isento dos quartos de final da competição. Nas meias finais, foi superior ao derrotar o Machaqueno por 3-0 na série dos playoffs, a melhor de 5. Eis os resultados das meias finais. Jogo 1, Ferroviário 66, Machaqueno 60. Jogo 2, Machaqueno 65, Ferroviário 85. Jogo 3, Ferroviário 84, Machaqueno 67. O Costa do Sol foi segundo classificado da fase regular da Engen Maputo Basket, com um saldo de 19 vitórias e 5 derrotas. Os canarinhos perderam 4 jogos com o seu adversário na final e um diante da Politécnica. Nos quartos de final, ganharam 3-0 ao Atlético e, na luta pelo acesso à final, venceram ao Desportivo de Maputo por 3-0. Eis os resultados das meias finais. Jogo 1, Costa do Sol 84, Desportivo 46. Jogo 2, Costa do Sol 90, Desportivo 72. Jogo 3, Desportivo 81, Costa do Sol 90. A partir desta sexta-feira, Costa do Sol e Ferroviário de Maputo lutam pela conquista da edição 2018 da Engen Maputo Basket num play-off a melhor de 5 jogos. O jogo 1 está marcado para as 18h30 no pavilhão do Desportivo.
Estamos à porta do nosso segundo intervalo, mas antes o estado para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, sexta-feira, Maputo irá registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 12. 22 graus de máxima para Xaixai e 13 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 17. No centro do país, a cidade Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15. 19 de máxima para Chimoio e 11 de mínima. Beira, 23 de máxima e 16 de mínima. E Climane terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 15. No norte do país, a cidade de Lichinga terá uma máxima de 21 graus e uma mínima de 9. 27 de máxima para Pemba e 19 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 16. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais. Bem-vindos ao último bloco no jornal. Vamos a esta altura olhar o mundo. Angola é o próximo país a assumir a liderança da CPLP a partir de 2020. O anúncio foi feito pelo presidente de Cabo Verde na 12ª cimeira da CPLP. Após uma decisão unânime, o presidente do Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou que Angola vai assumir a próxima presidência rotativa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa a partir de 2020, durante 2 anos. As declarações foram feitas numa sessão à porta fechada da 12ª Cimeira da CPLP, que decorre na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Criada há 22 anos, a CPLP é atualmente composta por Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor-Leste e Guiné Equatorial, cuja adesão em 2014 criou polêmica. O presidente português espera que Angola tenha uma presidência forte entre 2020 e 2022. O centenário Nelson Mandela foi ontem celebrado em vários cantos do mundo. Nascido a 18 de julho de 1918, Madiba é considerado ícone na luta contra o apartheid. Os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela têm sido celebrados por vários países do mundo. Na quarta-feira assinalou-se o centenário do nascimento do ativista anti-apartheid e primeiro presidente negro na África do Sul. No subúrbio de Alexandra, em Joanesburgo, local onde Mandela viveu, a festa foi o ponto mais alto das celebrações. Mas não foi apenas na África do Sul que tiveram lugar as celebrações. Na Bélgica, a famosa estátua do Mannequin Peace passou o dia vestida de Nelson Mandela. E na Catedral de Bruxelas, os sinos tocaram o hino nacional sul-africano. A neta de Mandela, Zamaswazi Dlamini Mandela, participou na cerimônia que incluiu atuações musicais. A administração postal das Nações Unidas assinalou a ocasião com a emissão de um novo selo com a imagem do líder sul-africano. O governo turco finalmente suspendeu o estado de emergência levantado desde o fracasso do golpe de Estado em 2016. Durante esse tempo, mais de 77 mil pessoas foram detidas. Chegou ao fim o estado de emergência na Turquia. 2 anos após o alegado golpe de Estado, o governo turco decidiu alterar as condições extraordinárias em que o país tem vivido. No entanto, prepara um pacote legislativo que prevê a manutenção do regime de autoridade de excepção para governadores das províncias e as forças de segurança e autoriza o sistema judicial a promover investigações, prender suspeitos e impor um bloqueio aos meios de comunicação social. Sob o estado de emergência, foram detidas cerca de 77 mil pessoas e 150 mil foram demitidas ou suspensas dos seus postos de trabalho. Como justificação para a vaga repressiva, o combate ao terrorismo. Agora, depois de ser reconduzido no cargo do presidente, Erdogan decidiu não estender o estado de emergência, renovado 7 vezes por 3 meses, desde julho de 2016.
A verdade, o governo da Turquia levantou o estado de emergência imposto desde 2016. Uma ONG espanhola acusa Líbia e Itália de recusar-se a acolher 2 corpos de migrantes encontrados no Mediterrâneo. Em alto mar, portanto, apenas 2 embarcações estão em funcionamento. A organização não governamental espanhola proativa Open Arms pediu às autoridades da Espanha para desembarcar 2 corpos encontrados ao largo da Líbia, depois de a Itália ter aceito resgatar apenas uma mulher e negado levar os corpos de mulher e criança. A ONG espanhola acusa Líbia e Itália de não mais ser portos seguros para os migrantes. Segundo a ONG, as vítimas mortais terão sido deixadas à sua sorte pela guarda costeira líbia. O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, afirmou anteriormente que as embarcações da ONG espanhola estavam proibidas de atracar em portos italianos. Atualmente, somente 2 embarcações pertencentes à ONG espanhola encontram-se em missão no mar Mediterrâneo. De volta à pátria e com as letras, Ungulane Bacacossa considera que a aproximação literária entre Moçambique e Brasil favorece a circulação de livros de autores nacionais naquele país americano. Na percepção do escritor, é importante valorizar os diálogos culturais entre os 2 povos, porque as universidades brasileiras têm um conhecimento profundo da literatura moçambicana. Ungulane Bacacossa foi um dos escritores que, no encontro promovido por Reuben Soares, refletiu sobre a importância do diálogo literário entre Moçambique e Brasil. Segundo entende o autor de O Alalapi, os brasileiros têm um conhecimento acentuado sobre a literatura nacional, sobretudo no que a poesia diz respeito. O conhecimento que o Brasil tem da poesia, que geralmente as pessoas dizem que é uma arte menor, é profundo. E há um conhecimento ao nível das universidades, só para te exemplificar, quer dizer, naquele país que dimensão continental, tu vais ao estado que menos espera, já se fala da poesia dos anos 90, não falo dos anos 80, mas dos anos 90, 2000, isso é importante. Num contexto em que há cada vez mais autores moçambicanos a publicar, Ungulane considera que o intercâmbio com o Brasil pode ajudar na circulação das obras literárias nacionais. O grande impacto é do conhecimento, em termos de nós, do espaço de língua portuguesa, termos esse conhecimento e termos um maior intercâmbio e uma certa circulação de livros, atendendo que o Brasil é um grande mercado. O Brasil tem quase 80% de falantes da língua portuguesa, então eu penso que é uma aliança natural, não só para nos fazermos conhecer, como também para conhecermos melhor outros povos que falam a língua portuguesa. A literatura é um campo sempre de diálogo, não há literatura que se faz sem esse contacto, sem esse diálogo, pode ser por via oral, das conversas, das experiências. Mas e afinal, o que atrai as editoras brasileiras à literatura moçambicana? A maneira de escrever dos escritores moçambicanos, essa riqueza da história moçambicana que está presente na literatura, isso atrai cada vez mais brasileiros a lerem as obras dos moçambicanos. A semelhança dos últimos anos, neste, mais autores moçambicanos lançaram livros e participaram em festivais literários no Brasil. 9 da noite, mais 2 minutos em Moçambique e na África do Sul. O ponto final do jornal, informação e análise em modo permanente para acompanhar dentro de instantes na STV Notícias.